Hoje é dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e hoje começa a Conferência da ONU sobre água em Nova York. Desde os anos 70, essa é a primeira vez que a ONU está puxando essa conferência, e isso está acontecendo porque a ONU está se dando conta, de que, no que diz respeito à mudança global do ciclo da água, a mudança climática já é uma realidade. O ano passado foi um ano recheado de exemplos desse tipo, Aqui no Brasil nós tivemos uma profusão de chuvas extremas. Aquela chuva que aconteceu, principalmente no Pernambuco, ela foi inclusive objeto de um estudo internacional de atribuição, que é um tipo de estudo que mostra o quanto a mudança climática ajudou um evento extremo a ficar ou mais frequente ou mais intenso. E esse estudo descobriu que aquelas chuvas foram pelo menos 20% mais fortes do que seriam sem o atual aquecimento global. A Ásia também, cheia de exemplos, acho que o mais emblemático de todos foi o Paquistão, O país ficou com 30% do seu território por semanas embaixo d'água, e a Europa também sentiu a água bater, assim. Quer dizer, a falta da água bater, porque na Itália, por exemplo, para ficar com um único exemplo, o governo italiano percebeu que se o gelo dos Alpes secar, todas as torneiras da Itália secam junto. Toda a água dos italianos vem dos Alpes, Nesse inverno, a média de gelo, dos Alpes está 53% abaixo do que foi a média dos últimos 10 anos, e não é que os últimos 10 anos foram, super importantes em termos de gelo nos Alpes. Então a situação ali é bastante crítica, principalmente com esse inverno seco que a Europa está enfrentando, diante de um verão que talvez tenha influência de El Niño. Não sabemos como isso vai funcionar ainda, se vai começar o El Niño já durante o verão ou somente mais para o fim do ano. Mas o fato é que escassez de água e excesso de água é um problema atual, assim, em todas as geografias. Um grupo de especialistas que foi formado no ano passado, ele resolveu fazer um estudo para realmente delinear e apresentar para a ONU e apresentar para os países qual é a situação atual da crise da água. Na verdade, são dois documentos. Um é um chamado à ação, uma espécie de manifesto, que pede que os países mudem a sua relação econômica com a água. Acho que o norte é exatamente esse, a mudança da relação econômica dos países com a água. O segundo documento já é um relatório de fundo, com dados mais técnicos que dão uma exatidão de como anda a crise da água atualmente, como que ela se originou e quais são as soluções para mitigar o problema. O nome desse grupo é Comissão Global de Economia da Água. Esse grupo foi formado no âmbito da OCDE, com um mandato de 2 anos, sob a liderança do governo da Holanda e também sob a liderança da própria ONU, por meio da Conferência da Água que começa hoje. Esse grupo fez essa revisão e ele traz alguns alertas bem preocupantes. Eu acho que o principal deles é explicar para os países que a crise da água, a crise de perda de biodiversidade, que é a extinção em massa de animais e plantas que está acontecendo nesse exato momento, e a mudança climática global, esses 3 eventos estão se retroalimentando, ou seja, um fortalece o outro e acelera o processo do outro. A gestão da água no mundo inteiro, ela é essencialmente local. Só que o vapor de água, ele não quer saber de fronteira. Ele não sabe das fronteiras que a humanidade estabeleceu. Então, por conta dessa dificuldade de pensar a água de uma maneira mais global, como ela de fato é, esse documento também pede que os países criem uma nova governança multilateral da água, ou seja, uma nova arena diplomática onde os países possam discutir especificamente sua interdependência hídrica. Um outro alerta que eles fazem também é que hoje o mundo gasta 700 bilhões de dólares dando subsídio aos grandes usuários de água, ou seja, fazendo com que os grandes usuários de água usem mais água em vez de usar de uma maneira mais racional. Eles pedem que os países tirem esses subsídios o mais rápido possível dessa destinação e usem o recurso para criar infraestrutura que garanta acesso à água segura para um número maior de pessoas. Se você quiser saber mais sobre a crise da água, sobre a mudança climática e sobre a diplomacia em torno desses assuntos, assine o Boletim do Clima Info. Ele sai de segunda a sexta e ele resume o que a imprensa nacional e internacional está reportando sobre clima e meio ambiente.